Programa O Missionário. Oferecimento Loja Inovare Styles, onde inovação e estilo se encontram. Olá, boa tarde! Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. E hoje um programa muito especial, feito com muito carinho para você e sua família. E você pode estar perguntando, cadê os apresentadores? Pastor João Ferreira e Pastor Benedito. Hoje o programa é diferente. Inclusive, né, diretor, já está sendo liberado. Oh, coisa boa, já está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor o nosso número do WhatsApp, que você pode participar nesta tarde conosco aqui no programa O Missionário. Programa de hoje feito com muito carinho, com certeza este sábado o programa está maravilhoso. Fique conosco, programa O Missionário desta tarde já está no ar. Loja Inovare Styles, onde inovação e estilo se encontram. Chegou o momento de inovar o seu guarda-roupa com peças que unem elegância, conforto e as últimas tendências da moda. Na loja Inovare Styles, trabalhamos com moda slim, mid-size e blue size, oferecendo uma experiência única para quem busca se destacar com estilo e qualidade. Descubra nossas coleções exclusivas, perfeitas para todas as ocasiões e para mulheres que valorizam modernidade sem abrir mão da sofisticação. Loja Inovare Styles. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde e já está aqui conosco nossos mestres, pastor João Ferreira, pastor Benedito Ferreira. Começar aqui com o nosso mestre, pastor João, boa tarde. Boa tarde, Eurício Ferraço, boa tarde, pastor Benedito Ferreira, boa tarde, povo de Abaetetuba. Também conosco, nosso querido mestre, pastor Benedito Ferreira. Pastor, boa tarde. Boa tarde, Edilson, boa tarde, pastor João, e boa tarde a você que está conosco no programa O Missionário. Você que nos acompanha aqui no programa O Missionário, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos hoje começando uma série de programas que vai ser bênção para todos nós. E o programa O Missionário nesta tarde está aqui com o nosso mestre, pastor João Ferreira, que é professor de teologia, pastor presidente da Igreja Batista Nova Aliança, e também estamos com o pastor Benedito, que também é professor, também pastor presidente da Igreja Batista Nova Filadélfia. E nesta tarde, com certeza, eles vão responder muitas perguntas e vai acrescentar a nossas vidas nesta tarde, com certeza. Você que já acompanhou a abertura do programa, está disponível o nosso número aqui do WhatsApp. Você pode fazer a sua pergunta e com certeza os nossos pastores vão responder, vai ser bênção. Pastor João, primeira pergunta para o senhor, mestre. O senhor é uma bênção. O nosso diretor hoje, com muito carinho, preparou esse cenário maravilhoso. Pastor, o que quer dizer a palavra Páscoa? Antes de tudo, eu quero agradecer aí nosso mestre, diretor Márcio Costa, pela feliz ideia, trabalho do êxodo ao Calvário, né? Esse trabalho da Páscoa já está, parece, no 4º ano de existência nesse programa, onde o povo de Abaetetuba se agrada e adora por aquilo que é repassado do conhecimento da palavra de Deus a respeito da Páscoa. A palavra Páscoa, teologicamente, ela abrange um campo muito maior.
mas a sua palavra, o entendimento da mesma, no hebraico fica pachá, é que nós ouvíamos muito lá em Israel eles falarem, né? Que é passar por cima, que nos dá a ideia de poupar, de guardar de um juízo iminente. Amém, pastor João. Que bênção, você que acompanha o programa O Missionário, nessa série do Êxodo ao Calvário, nós vamos aprender juntos muitas coisas boas sobre a palavra de Deus. E participe conosco, mande sua pergunta que nós vamos fazer aqui ao vivo aos nossos pastores em nome de Jesus. Pastor Benedito, a pergunta para o Senhor nesta tarde é: pastor, aonde aconteceu a primeira Páscoa? Ok, boa tarde mais uma vez, Edilson. A primeira Páscoa, ela vai acontecer por volta do ano de 1901, mais ou menos, aliás, 1401, para ser mais preciso, no Egito, quando o povo de Israel estava ali aprisionado. Nós vamos encontrar isso lá no Êxodo, capítulo de número 12, e ela ocorre sim no Egito, e ela é que dá início aos meses do povo de Israel e também ao ano religioso, porque a primeira festa religiosa do povo de Israel é a Páscoa, seguida pela festa dos pães sem fermento, e 50 dias depois vem o dia de Pentecostes. Portanto, a primeira Páscoa foi instituída no Egito, quando o Senhor Deus entrou ali, como bem já disse o pastor João, né, a passagem do anjo libertador para o povo de Israel, no caso que houve livramento, mas juízo para aqueles que estavam oprimindo o povo de Israel. Amém. Continua ainda com o pastor Bené. Pastor Benedito, como era a celebração naquela época? Bem, Edilson, eu creio que nos próximos programas nós vamos estar falando, há uma diferença entre a Páscoa do Novo Testamento e a Páscoa do Antigo Testamento. Conforme os relatos do Êxodo, capítulo de número 12, a Páscoa deveria ser celebrada já ao finalzinho da tarde, já entrando para a noite, ali começando no dia 15, né, de Sivan, que seria marcado o primeiro mês, e naturalmente tinha alguns elementos principais: o cordeiro, que deveria ser morto, assado, consumido ele todo, caso fosse grande demais para uma família, deveria ser dividido com os vizinhos, né? E esse cordeiro, obviamente, ele vai remeter, ele é uma figura da pessoa de Cristo. Nós tínhamos também os pães que deveriam ser consumidos sem fermento, simbolizando aquela saída rápida do povo de Israel do Egito, que não houve tempo da massa ficar levedada ali, do fermento, né? Então mostra a rapidez, o pão ázimo é a rapidez com que o povo saiu, mas também no Novo Testamento a separação, que o fermento vai ser um símbolo do pecado. E tínhamos também, Edilson e telespectador, as ervas amargosas, né, que deveriam ser consumidas na data da Páscoa para relembrar o povo de que eles passaram por um momento muito amargo no Egito, mas tinham também algumas ervas que eram doces para mostrar que, mesmo em meio à amargura, a doçura do Senhor se manifestou ali no Egito. Então esses eram alguns elementos e como a Páscoa era celebrada entre o povo de Israel desde aquele ano até a vinda do Senhor Jesus, mas já com uma mudança no Novo Testamento. Amém, pastor Benedito. Que bênção, né? Explicação maravilhosa. Essa série está só começando. No próximo sábado vamos continuar, mas hoje tem muito ainda de Deus para todos nós nessa tarde. Agora a pergunta é para o nosso querido mestre, pastor João Ferreira. Essa pergunta já chegou, a primeira pergunta aqui. Graças a Deus o programa está uma bênção. Do irmão Lucivaldo dos Santos, pastor João, lá do bairro do Mutirão. Ele faz a seguinte pergunta: existe alguma exigência de Deus para que a Páscoa fosse celebrada mesmo fora do Egito? Sim, haveria. Haveria porque, ainda que o povo de Israel, principalmente na diáspora, né? Sim. Quando Nabucodonosor invade ali Israel, há um memorial lá em Israel, onde está onde estava o povo de judeus que se separaram no mundo. Por exemplo, aqui em Abaetetuba havia não uma colônia de judeus, mas uma vila judeus, e esse povo dessa vila, eles celebravam a Páscoa. Amém. Aqui em Abaetetuba. É aquela casa que você vê ali no cemitério,
ali estão enterrados um povo judeus. Então a celebração ainda que Deus ele pediu que fosse Israel, contudo dentro dessa exigência, o Senhor ele dá uma liberdade para tal. É como hoje, né, nós temos as nossas sinagogas espalhadas no nosso Brasil, e eles celebram nessas sinagogas a Páscoa do Senhor, que relembra a sua libertação do cativeiro egípcio. Amém, pastor João Ferreira. Programa maravilhoso, essa série do Êxodo ao Calvário. Você pode mandar a sua pergunta e os nossos pastores estão aqui para responder, e nós cremos que vai ser um tempo maravilhoso, onde todos nós vamos aprender muito. Essas coisas, pastor, é muito importante, né? Exemplo, o que significa Páscoa, o pastor Bené já falou, por que comemorar a Páscoa, por que participar da Páscoa. E chegou mais uma pergunta aqui, pastor, da irmã Madalena, do bairro do Algodoal. Ela pergunta: pastor, todo judeu celebra a Páscoa? Irmã Madalena, do Algodoal, né? Sim, senhor. É um povo que participa muito do programa Amém. O Missionário. Quando nós tivemos lá em Israel, nós conhecemos até lendo livros, aliás, existem hoje 3 tipos de judeus em Israel. Nós temos chamados judeus conservador, o ultraconservador, nós temos o judeu ortodoxo e nós temos o judeu liberal. O judeu ultraconservador são aqueles que você vê aí orando no Muro das Lamentações, são aqueles que guerreiam pelo território, pela pátria de Israel, e que não abre mão de algumas tradições. Esse é o judeu conservador dos ritos mosaicos. Não digo em toda a sua plenitude, mas buscam viver essa palavra. É o judeu conservador, ultraconservador. Nós temos agora o ortodoxo. O ortodoxo ele é um judeu misturado, crê em crenças externas e também crê em crenças internas, como os judeus que estão em Istambul, eles são ortodoxos. Em Israel mesmo existem os ortodoxos, eles podem ser católicos. Hoje nós temos já os messiânicos também, que faz parte dessa ortodoxia, dessa doutrina divergente, dessa doutrina separatista. É o segundo grupo de judeus. Mas nós temos o liberal. O liberal é aquele que busca novos conhecimentos aí da Europa, como o Yuval, né? O Yuval ele é um liberal, né? Que foi o nosso guia, né? Ele é um judeu muito liberal, gosta de um futebol, né? Gosta do Brasil, disse que vinha no Brasil para ver a Copa do Mundo, falou para você isso. Então, se encontrou com você em Israel? Novamente, eu encontro ele, Edilson, em Israel. Então, existe esse liberal. Esse liberal, ele vai buscar músicas, fora culturas. Ele procura agora não somente falar inglês, procura também aprender a falar português. Enfim, esse liberal aqui já diz tudo, né? Ele tão somente leva a cultura judaica para outros países, como também ele busca outras culturas. Nós passamos naquele local lá, os liberais, eles trouxeram o Roberto Carlos, não foi, para cantar lá, fazer um show lá em Israel, né? E muitos cantores gospel também. Então são 3 tipos de judeus que nós encontramos em Israel. E nem todos os judeus ele guarda assim a Páscoa. Porque até mesmo muitos ortodoxos não guardam a Páscoa. Por quê? Porque ele diz que a verdadeira Páscoa será quando for reedificado o templo, levantado o sacerdócio e a vinda do Messias prometido, que eles chamam a casa de Davi reedificada. São assim e diz que haverá a verdadeira Páscoa. Amém, pastor João Ferreira, que bênção. Espero que a irmã Madalena, nossa telespectadora, possa ter, né, essa palavra possa ter esclarecido a sua dúvida. Pastor Benedito, a pergunta é para o senhor nessa tarde.
vem do presbítero lá do nosso irmão Mário Sérgio. Ele tem a seguinte dúvida, pastor. Aqui a pergunta é para o pastor Benedito. A Páscoa pode ser considerada uma figura da nossa redenção? Ah, sim, com certeza. Por quê? A Páscoa sempre foi tratada por Deus com muita seriedade. Moisés, escrevendo para a nova geração que iria entrar até na Terra Prometida, ele escreve da seguinte forma, que se alguém não observasse a Páscoa no dia 15, ele teria razões para fazer isso, porém não poderia deixar de observar. Ele, se estivesse viajando ou doente, enfermo, ele não iria observar a Páscoa, que era algo que se fazia em cada casa, em cada residência, mas ele teria um número de dias, assim que se recuperasse, que voltasse da viagem, ele deveria observar a Páscoa. E caso ele não fizesse isso, Moisés deu a ordem expressa, ele deveria ser riscado, expulso do meio do povo. Então Deus, ele sempre olhou para a Páscoa com seriedade. E se alguém não observava ela, essa pessoa estava dizendo, eu não quero ser incluído na libertação do Egito, e portanto essa pessoa deveria ser expulsa do meio do povo. Porque na verdade a Páscoa, ela é o cumprimento de uma profecia. Quando Deus fala com Abraão, no capítulo 15, versículo 13 e 14 do livro de Gênesis, Deus disse para Abraão que Abraão deveria ir, porque a geração dele seria peregrina e oprimida ao mesmo tempo durante 400 anos, mas depois o Senhor viria e os libertaria e levaria eles para aquela terra. Então, amém, a Páscoa foi o cumprimento de uma profecia que aconteceu naquele dia. Mas a Páscoa também, ela remete ao livramento, respondendo a pergunta do presbítero Mário, a quem nós queremos agradecer aqui. Sim, ela é uma figura da redenção naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso 7. Cristo é a nossa Páscoa. Portanto, a redenção de Israel, ela é também uma figura da nossa redenção. A prova é que Cristo, ele vai morrer numa noite, ele vai morrer num dia de Páscoa, numa sexta-feira da véspera do grande sábado de Páscoa, e que, portanto, também é uma figura do nosso livramento, da nossa redenção, a Páscoa de Deus. Espero ter aqui respondido satisfatoriamente a sua pergunta, presbítero Mário. Amém, pastor Bené, excelente, pastor, muito obrigado pela mensagem, graças a Deus as mensagens estão chegando e hoje é só o primeiro programa. A gente vai estar até no último sábado do mês de abril falando dessa série maravilhosa do Êxodo ao Calvário. Você pode mandar a sua mensagem, olha, novamente o diretor colocando aqui no rodapé do televisor, o nosso número do WhatsApp, participe, mande sua pergunta e também você pode assistir o programa O Missionário no YouTube. Você pode acessar o canal do programa O Missionário Abaetetuba, se inscreva, deixe lá o seu like e compartilhe, porque nós estamos aqui fazendo a obra do nosso Deus. Pastor, a pergunta agora é para o senhor. Pastor João, graças a Deus, muitas perguntas. Pergunta ao pastor João: a celebração da Páscoa representa uma determinação de fé? Temos que ter fé. Olha, tudo aquilo que é feito a Deus tem que ser pelo caminho da fé. A fé é uma crença em Deus inabalável. E quando Deus ele fala para Moisés ali no Egito a respeito da última praga, em nenhuma praga Deus ele pede sacrifícios. Na nona praga, da primeira nona praga, você não vê o Senhor falar em sacrifício. Mas a 10ª praga, que falará de morte, que falará de vida, que falará de justiça, que falará de juízo. E Moisés, chegando para a sociedade judaica, ele fala a respeito dessa celebração. Agora imagine Moisés chegar e falar: vamos celebrar o passar, o poupar.
o livrar. E Deus, lá em Hebreus capítulo 11, o versículo, creio, 27, diz que eles celebraram a Páscoa pela fé. Então, um sentimento inabalável nas promessas divinais. Fé é o contrário de dúvidas. Fé é o contrário de incredulidade. Fé é lançar a pedra no mandado de Deus. E eles celebram. E se alguém olhar, vai pensar que é loucura pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, levar ao fogo, que representa o sacrifício de Cristo, o fogo ardente, e também as tribulações e perseguições, humilhações que Israel passou ali no Egito. De 1 ano representa a inocência daquele cordeiro, que representa o Senhor Jesus Cristo. Então todos esses elementos, ainda que fossem praticados, mas sem a devida fé, de que? Mas fé em quê? De que a fé era lançada, de que o destruidor iria passar, mas a casa aonde foi instituída a Páscoa, o sangue nas vergas das portas, o alimento que era representado pelo próprio cordeiro, os pães sem fermentos, ervas, como diz o pastor Medito, amargas e doces, e o isopo, que nós encontramos tanto em Israel, esta plantinha chamada isopo. Vimos tanto, pisamos nela, pegamos nela, borrifada. Tudo isso foi feito pela fé. E aqui nós temos uma divisão: a fé sobrenatural da naturalidade do povo egípcio. Então, sempre houve e sempre haverá uma fé que agrade a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. O sentimento do povo de Israel foi levado por uma crença, a qual nós chamamos de fé, e fé inabalável no Senhor. Amém, pastor João, que bênção, como sempre, né? O pastor dando uma aula aqui pra gente, nesta tarde, os 2 pastores, é uma honra tê-los conosco nessa tarde, explicando o significado da Páscoa. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais programa O Missionário. Continue conosco. Loja Inovar Styles, onde inovação e estilo se encontram. Chegou o momento de inovar o seu guarda-roupa, com peças que unem elegância, conforto e as últimas tendências da moda. Na loja Inovar Styles, trabalhamos com moda slim, mid-size e blue size, oferecendo uma experiência única para quem busca se destacar com estilo e qualidade. Descubra nossas coleções exclusivas, perfeitas para todas as ocasiões e para mulheres que valorizam modernidade sem abrir mão da sofisticação. Loja Inovar Styles. Ok, já estamos de volta com o programa O Missionário. Pastores, agradecer, né, essa água maravilhosa que foi servida, um cafezinho quentinho, né? Que bênção, louvado seja Deus. Nossa gratidão, Papai do Céu, pela vida do nosso diretor, pelo cuidado de sempre que ele tem aqui com a equipe do programa O Missionário, aqui no 2º andar da Rede TV, nos estúdios do programa O Missionário. Graças a Deus, pastores, muitas perguntas. Louvado seja Deus. Mas o diretor já sinalizou ali que o nosso tempo está corridíssimo hoje. Pastor,
Agora é o pastor Benedito Ferreira que responde a pergunta enviada pelo nosso telespectador. Pastor, durante a celebração, um cordeiro tinha que ser sacrificado. Ele precisava ter alguma característica para ser sacrificado, para o sacrifício? Ok, Edilson, eu estou aqui com a Bíblia aberta, inclusive em Êxodo, capítulo 12. Amém. Os versículos de número 5 e 6 fala que o cordeiro tinha que ser perfeito. Os versículos 5 e 6 de Êxodo 12 diz: o animal escolhido será o macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Vocês irão guardá-lo até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então a característica aqui tinha que ser, primeiro, de 1 ano, poderia ser um cabrito, um cordeiro, mas ele tinha que ser sem defeito, sem nenhum tipo de mácula. Ele era revistado, passava uma revista minuciosa a ele, porque Deus ele sempre primou pela perfeição. Não por aquilo que o homem possa vir a ser, mas por aquilo que o homem vai levar. Por que o cordeiro tinha que ser perfeito? Porque ele era um tipo de Jesus Cristo sendo o antítipo, deveria, claro, ser muito mais perfeito. E Deus, ele sempre primou para que houvesse perfeição no cordeiro a ser oferecido na Páscoa. Malaquias, capítulo 1, verso 8, Deus mesmo fala que não recebia mais os cordeiros, não recebia mais os animais, porque eles estavam vindo sem a perfeição exigida por Deus para aquele sacrifício, que na verdade apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo essa pergunta, Edilson, tinha que ser no máximo 1 ano, e ele deveria ser revistado minuciosamente para ver se não tinha nenhum defeito, para que não tivesse nenhum osso quebrado, e então ele deveria ser oferecido como sacrifício. Mas a pergunta que fica é: esse era aquele cordeiro que havia de ser morto pelo sacerdote ou também os da família? Sim, os da família também não poderiam ser cordeiros com defeitos. Amém, pastor Benedito, que bênção, louvado seja Deus. É isso, né, pastor? Programa especial, né, pastor João? Mas o tempo passa muito rápido. Nós queremos agradecer a sua audiência. Muito obrigado, você, nosso telespectador, que nessa tarde mandou sua mensagem. O assunto é muito extenso, é muita coisa, né, pastores? Falar-se de uma história, né, de muitos séculos em 30 minutos é quase impossível, né? Mas nós estamos aqui resumindo um pouquinho da história para trazer para você, para esclarecer a você que nos acompanha aqui no programa O Missionário. O diretor dizia agora no intervalo, pastor, que a gente está pensando aí em fazer um podcast breve, né? Sim. Para a gente poder explicar. Claro, vamos continuar aqui na TV, vamos continuar fazendo o programa O Missionário, mas a gente vai ter um outro tempo, né? Um tempo melhor, maior, para explicar aos nossos telespectadores com mais clareza esses assuntos maravilhosos. Agradecer a você que fez as perguntas. É verdade. A todos aqueles que acolheram a resposta. Olha, pastor, só falar em pergunta, desculpe lhe interromper, chegou uma pergunta aqui, eu acho que essa pergunta vai ser feita no 3º ou no 4º programa da série. Diretor, olha, Jesus, ele deveria passar 3 noites no seio da terra, mas ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo pela manhã, não deu só 2 noites? É uma pergunta que está aqui, acabou de chegar. Olha só, essa aí interrogação, então, né? Se prepare, você que nos acompanha, mande sua pergunta, que nós vamos perguntar aos nossos pastores. Eles vão com certeza explicar e nós vamos aprender juntos. A sua pergunta, pastor, foi muito pertinente, né? Que bênção, você confiar nesses homens que a questão. Eu quero agradecer por toda a confiança do povo de Abaetetuba, pois aqui nós não pregamos heresias, pois aqui nós não atacamos correntes doutrinárias, falamos daquilo que a Bíblia interpreta. Amém. A própria Bíblia, a palavra de Deus. É isso, pastor Benedito Ferreira? É verdade. Queremos agradecer a você, Edilson, pastor João, nosso diretor Márcio Costa, e a você que enviou suas perguntas. Você prepare sua pergunta, sua curiosidade. A Bíblia tem sempre respostas sobre ela mesma. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. E quero agradecer a você e dizer aqui, Edilson, que amanhã
nós estaremos com a nossa Santa Ceia do Senhor lá na Igreja Batista Nova Filadélfia a partir das 18h30 e estaremos falando um pouco sim sobre Jesus Cristo na noite em que ele esteve ali no jardim, às vésperas ou próximo já do dia da sua morte. Amém, pastor. Como diz o doutor, o mestre Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha, acabou de chegar, pastor, mais uma pergunta aqui, está no nosso grupo, rapidinho. E pastor Bené, essa aqui eu acho que vão perguntar para o senhor. Estão dizendo aqui, ó, que não deu 400 anos de servidão do povo lá no Egito. Olha, mestre, isso aqui, olha, pastor. Estou vendo. Olha, muito obrigado. Olha, eu vou copiar o nome desse irmão aqui. Fez uma, exemplo, só para mim é nova, eu quero aprender também. Pastor Bené, ele fez a pergunta para o senhor, que vai dar uma olhadinha lá. Rapidinho, que o diretor sim, já tô vendo aqui, vai dar para responder e posso dizer assim que... Mas não é 400 anos? No próximo programa. Louvado seja Deus. Então nós vamos terminar o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui juntos nessa missão para que juntos possamos aprender mais da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor João, nos despeça a oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Dia 15 vai termos aí o nosso aniversário da Assembleia de Deus de pastor Gideão. É no sábado. Nós estaremos lá com os amados irmãos se alegrando naquele grande culto. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Um abraço para minha família, minha esposa, pastor Evedize, meus filhos, a IBNA, Igreja Batista Nova Aliança. Oramos ao Senhor nosso Deus. Eterno Deus e Pai, obrigado. Senhor, creio que é o 4º ano desse trabalho, desse estudo, dessa palavra, desse programa, do Êxodo ao Calvário. E Senhor, e todo ano, ao fazermos esse quadro, as pessoas, os irmãos ficam alegres, há perguntas e respostas satisfatórias. Entendemos que esse ato histórico, verdadeiro, bíblico, que aconteceu ali nas terras do Egito, a qual palmilhamos naquela terra, a qual conhecemos aquele lugar, conhecemos ali, Senhor, as pirâmides. Nosso amado mestre Márcio Costa tirou fotos, conhecendo toda aquela história também. E encontramos ali histórias sobre Moisés, encontramos pessoas falando das pragas, mas um esquecimento quase completo do Deus de Israel. Senhor, abençoa o povo do Egito, Deus, aonde sinais e maravilhas aconteceram, mas continua sendo um povo incrédulo, um povo, Senhor Deus, que vive numa pobreza espiritual, uma pobreza física, uma pobreza material. Vem abençoando, Senhor, aquele povo ao qual o Senhor estendeu as suas mãos para eles. E a Páscoa, essa passagem tão linda e maravilhosa, que reflete a libertação do povo de Israel. E Cristo é a nossa Páscoa, como disse, como frisou o pastor Benedito, quando Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que haja a bênção de Deus sobre a Baitetuba e que possamos refletir sobre a libertação que Jesus Cristo proporciona para aqueles que buscam e se entregam de corpo, alma e espírito a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dai-nos um sábado de bênçãos. Os cultos que hoje serão realizados e amanhã, se nos permitir, domingo, teremos os trabalhos nas igrejas. Senhor, que nós possamos sempre estar aqui fazendo a Tua vontade e que o Senhor nos abençoe e abençoe nossas famílias. Amém. O programa O Missionário voltará sábado, se assim o Pai nos permitir. Amém.